Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano e vim aqui para mais uma dica. Uma dica que envolve ciência, envolve raciocínio e como melhorar a tua interpretação da vida. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de algo que repetidamente a gente comete de errado. Muitas vezes quando a gente fala sobre ciência ou ler coisas científicas, nós nos esquecemos que tanto existem coisas boas quanto existem coisas ruins dentro da área científica. Isso não é só na área científica, isso acontece em todas as áreas. O grande papel do bom profissional é saber diferenciar aquilo que é bom daquilo que não é tão bom assim. Quando nós falamos de evidências científicas, nós estamos falando de uma pirâmide. Essa pirâmide, ela vai nos demonstrar, vai nos permitir verificar o nível de força de cada uma das evidências. A grande maioria dos profissionais até entende que precisa ler artigos científicos, mas muitas vezes não entende que esses artigos científicos apresentam forças de evidências. Quando nós falamos de base da pirâmide, sem dúvida nenhuma, os artigos que envolvem tecidos, células e animais compõem essa pirâmide. Logo em seguida, nós vamos ter animais de grande porte, nós vamos ter estudos de caso e nós começamos a subir até o ápice dessa pirâmide. Nós vamos passar por artigos originais aplicados em humanos, mas com pouca força de evidência, com pouco controle científico. Os artigos originais mais legais e com maior força do ponto de vista de evidência são aqueles que nós chamamos de artigos controlados, os clinical trials. Esses artigos, esses estudos controlados, eles podem ser randomizados, cruzados com grupo placebo e, de certa forma, às vezes, podem ser cegados ou duplos cegos. Calma, não se assuste. Ninguém foi furado os olhos para realizar esse tipo de estudo. Quando nós falamos que um estudo ele é cego, significa que o paciente, o sujeito que está sendo analisado, ele não sabe o que está recebendo. Ele sabe que está participando de um estudo, mas ele não sabe se naquele momento ele está consumindo algo que vai ou não vai fazer efeito no organismo dele. Esse tipo de estudo cegado evita o efeito placebo, de eu perceber ou achar que aquilo que eu estou consumindo vai fazer efeito só pelo fato de eu estar consumindo. Esses estudos, quando são duplos cegos, nem o pesquisador que está em contato com o paciente, com o sujeito, sabe qual momento está dando a substância ativa ou a substância placebo, e nem o paciente, o sujeito, sabe quando está recebendo a substância ativa ou a substância placebo. Esse tipo de controle é muito importante para que nós possamos saber da força real e a interatividade de cada substância no organismo, evitando, claro, o efeito placebo nos resultados. Depois desses artigos que são os clinical trials, randomizados, cruzados, cegos ou duplos cegos com grupo controle, nós passamos para as revisões. Dentro das revisões nós temos revisões de literatura, nós temos revisões que vão também compor algo que nós chamamos de meta-análise e revisões sistemáticas. As revisões que eu mais gosto são as revisões sistemáticas com meta-análise. Calma, também não te assusta agora. Meta-análise é uma forma da gente analisar os resultados obtidos em diferentes estudos aplicando a estatística. Então, estes estudos randomizados, cruzados, duplo cego, com grupo placebo, eles compõem as meta-análises com revisão sistemática, ou revisão sistemática com meta-análise. Esses estudos, revisão sistemática com meta-análise, são os topo, são aqueles que estão bem no ápice da nossa pirâmide. Então, toda vez que você tiver uma dúvida a respeito de algo da ciência, procura analisar se existem artigos bons, originais, e também tenta verificar se já não existem meta-análises para que possa você chegar a uma conclusão mais contundente. Artigos de opinião, artigos de carta ao editor, ou até mesmo artigos que envolvam células, animais que não sejam humanos, eles não têm força
tanta força assim para mudar a tua conduta. Então cuidado. Quando um palestrante, um professor, ele mostra um artigo científico onde os resultados foram encontrados em animais, células ou até mesmo em ambiente laboratorial, apenas com animais e células, você não pode transferir esses resultados imediatamente para a população humana. Existem passos para que a gente possa ir fortalecendo essa evidência e, quem sabe, encontrar os mesmos resultados encontrados nas células, tecidos e animais nos seres humanos. Ciência é muito tranquilo de se analisar. Você não precisa ter medo dela. A ciência é um dos objetos mais importantes para te tornar um profissional qualificado e bem informado. Cuidado com aquilo que você divide nas redes sociais. Muitas vezes as opiniões, muitas vezes os artigos que são de base, animais, células e até mesmo tecidos, fazem parecer que existe uma mudança muito grande de paradigma. Mas lembrando, estes artigos de base não mudam conduta. Busque sempre os artigos controlados, os clinical trials, e também aqueles que são randomizados, com grupo placebo, cruzados e assim por diante. Na dúvida, lembra? Revisão sistemática com meta-análise. Isso é um assunto muito bacana e eu divido com vocês este meu novo livro. Esse livro, o Mitos e Verdades sobre Metabolismo, aborda bastante coisa a respeito de ciência. O primeiro capítulo é só sobre isso, pensar ciência. Depois vem uma sequência de 8 capítulos mostrando alguns mitos e algumas verdades a respeito de metabolismo energético, exercício físico e nutrição. Se você tiver interesse em adquirir este livro, você pode entrar no site, o www.isubra.com.br e fazer a aquisição. Ele é o mais novo filhinho que eu tenho e o pessoal que tem adquirido e lido tem gostado bastante, principalmente pela didática e a forma bem tranquila de levar ciência para você. Espero que tenha gostado desse meu vídeo de dica e que possa fazer boas leituras a partir de agora. Abraço e até mais!